Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Obrigado, pastor, pela oração. Obrigado pelo convite. É motivo de muita alegria poder aqui compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Cada ministração que eu estive presente foi uma glória, irmãos. Creio que o Senhor também continuará derramando dessa glória hoje. Amém? Queridos, o texto que o Senhor colocou no meu coração é em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 ao 15, e o tema vai ser esse, né? A morte não pôde deter o autor da vida. Amém? A morte não pôde deter o autor da vida. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Atos capítulo 3, versículo 13 ao 15. Achando, pode deixar sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos meditar em todo o capítulo 3 em seguida. Amém? Palavra do eterno Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 13 ao 15. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém? Glórias a Jesus. Temos testemunhas de que Jesus está vivo aqui. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Querido, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um nome muito sugestivo, né? Quando nós lemos o nome, o título, meio que já dá para entender qual que é ali o conteúdo do livro. Atos dos Apóstolos é o registro de Lucas sobre os feitos que o Espírito Santo operou por intermédio dos apóstolos. Amém? Há um versículo ali em Atos dos Apóstolos que deixa isso ainda mais claro, né? É Atos capítulo 1, versículo 8. Palavras do próprio Jesus, que diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só que maravilha essas palavras de Jesus. Ele está dizendo aqui, inclusive essa aqui é o resumo de Atos dos Apóstolos. Se você entendeu essa passagem, você vai entender o que vai acontecer nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo descendo com poder na vida dos discípulos de Jesus. É o Espírito Santo capacitando pessoas simples, pessoas comuns, para fazer algo extraordinário. É o Espírito Santo descendo sobre eles para fazer com que eles sejam testemunhas. Mas testemunhas do que, irmãos? Testemunhas da ressurreição. Fazer com que essas pessoas contassem para o mundo que Jesus estava vivo. Amém? A morte não pôde deter Jesus. E o mundo precisava saber disso. Portanto, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, dotando eles de poder, para que eles possam, então, comunicar ao mundo que Jesus está vivo. Aqui, irmãos, no texto que nós lemos, Atos capítulo 3, dos versos 13 ao 15, é um trecho de um sermão do apóstolo Pedro, no qual ele está fazendo justamente isso aqui que eu estou falando. Ele está testemunhando que Jesus está vivo. É o segundo sermão dele. O primeiro sermão dele foi em Atos capítulo 2. Né? Nós conhecemos o texto, onde após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro começa a pregar que Jesus está vivo. E então, irmãos, 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Temos aqui agora o segundo sermão, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E Pedro ali, no poder do Espírito Santo, está falando que Jesus está vivo, conforme nós lemos. E o resultado disso é que quando ele termina de pregar, o número dos que creem é de 5.000 pessoas. Feitos extraordinários, irmãos. E o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que o conteúdo dessa mensagem poderosa, que gera efeitos, é porque é uma mensagem que fala da morte e da ressurreição de Jesus. Que fala que Jesus morreu por nós, mas que ele ressuscitou e está vivo na nossa vida. E a forma com que ela é pregada também importa, porque ela é pregada na unção do Espírito Santo. Se hoje nós saímos daqui, irmãos,
com a mensagem poderosa de que Jesus morreu para perdoar pecados, mas ressurgiu e está vivo e pode mudar a vida das pessoas, e proclamar esta mensagem na unção do Espírito Santo, então eu creio que coisas sobrenaturais acontecerão nesta nação. Eu creio num avivamento, eu creio em conversões em massa, quando a igreja, dotada de poder, prega o Evangelho. Amém, irmãos? É nisso que eu quero meditar hoje, na forma com que ele pregou e no conteúdo da sua pregação. Glórias a Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a vida precede o ministério. Amém? A vida precede o ministério. Antes de Pedro abrir a boca para pregar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele precisou cumprir aquilo que Jesus havia orientado. Antes dele sair ali falando de Jesus, não, Jesus aquilo, Jesus isso, ele precisou experimentar aquilo que Jesus tinha dito para ele. Jesus havia dado uma palavra rema, uma palavra diretiva para Pedro, e ele precisou viver isso. A palavra era: esperai em Jerusalém. E não era uma espera com a mão no bolso, era uma espera em oração. Passa-se, irmãos, 50 dias de intensa oração, de busca e de permanência em um local que era hostil para ele. Ele estava num lugar perigoso, no mesmo lugar que mataram o seu mestre, ele estava ali. Mas ele estava debaixo da obediência, vivendo aquilo que Jesus havia dito para ele. O resultado, os irmãos sabem, 3.000 pessoas se convertem. E aqui no segundo sermão, a situação não é diferente. Porque ele não foi ao templo ali onde acontece essa pregação para pregar. Ele não foi ali porque era uma conferência que estava acontecendo no templo e ele precisava ir ali cumprir uma escala. Não é nada disso. Ele foi ao templo para adorar. Ele foi ao templo para buscar a Deus. É o que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Ele vai lá para ter a sua intimidade com Deus. Até que ele vê um coxo jogado ali na porta do templo. Ele sente ali, ele dá vazão àquilo que o Espírito Santo sussurra ao seu ouvido, e acontece um milagre, acontece um feito sobrenatural, e isso então é o pretexto para começar esta grande pregação. Ele estava vivendo, irmãos. Ele não estava cumprindo uma escala. Ele estava vivendo aquilo que Deus havia demandado dele. Amém? E é isso que o pastor falou ontem aqui, o pastor Gilvan, na sua pregação. Antes do ide e anunciai, tem o vinde e vê. Antes, irmãos, da gente pregar, a gente precisa ter a nossa experiência com Deus. Aquelas mulheres, elas chegam no domingo pela manhã, no túmulo, elas veem lá o anjo, e antes do anjo falar: ei, vão lá rápido e anunciem que Jesus está vivo. Ele chama para perto e diz: vinde e vê onde ele jazia. Está vazio, ele não está aqui. Elas precisavam ter essa experiência de que o Jesus em que elas iam pregar, de fato estava vivo. E é o que nós precisamos hoje, irmãos. Há uma necessidade do nosso coração de fato palpitar por Jesus, de a gente falar de Jesus, mas a gente viver isso. Nós precisamos, irmãos, crer que Jesus de fato está vivo e que Ele pode de fato mudar a vida das pessoas. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos hoje disciplinar o nosso coração para confiar em Jesus, para que as nossas palavras não sejam vazias, para que as nossas palavras não sejam um simples esboço, não sejam um simples espetáculo, mas que a nossa pregação, mas que a nossa mensagem, de fato, seja aquilo que flui do nosso coração, aquilo que nós vivemos com Deus. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Ele não quer o nosso serviço, Ele quer o nosso coração. Ele não quer aquilo que a gente pode oferecer, mas Ele quer intimidade conosco. Ele quer que nós de fato oremos, busquemos a Ele com o nosso coração sincero, irmãos. Sem viver de aparência, sem viver, sabe, nessa sociedade do espetáculo, que tudo é para ser visto, que tudo é para se aparecer. Não, Deus quer o teu coração, irmãos. Deus quer o teu coração. Antes do ministério tem a vida. Amém? Glórias a Jesus.
Então, irmãos, o que nós temos aqui? O segundo ponto é que o mundo precisa que nós anunciemos que Jesus está vivo. Amém? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 e 2. Amém? O mundo precisa que nós anunciemos que Jesus está vivo. Diz assim, ó: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Olha só então, irmãos, o que a gente estava meditando. Pedro e João vão ao templo para orar, mas eles veem ali, diante da porta formosa, um mendigo, um coxo, um aleijado. E sabe o que é interessante, irmãos? É que a história diz que essa porta ela era feita de latão de Corinto. A história diz que havia ali uma mistura de prata com ouro naquela porta. E quando o sol brilhava sobre aquela porta, viria ali algo glorioso, algo muito belo. Mas ao mesmo tempo, diante daquela bela porta, havia um mendigo. Havia ali um aleijado pedindo esmola, sabe? Padecendo de ajuda. Havia ali um grande contraste, irmãos. Havia um contraste ali entre o esplendor e a riqueza dos homens e a necessidade das pessoas. E o que eu quero ministrar aqui hoje é que no nosso mundo também existem muitos contrastes, irmãos. Aí fora existem muitas pessoas que precisam do toque de Deus. Se não tivesse passado por aquele lugar um homem que de fato cria que Jesus estava vivo, aquele homem tinha morrido na porta daquele templo, sem nenhuma ajuda. Se nós não nos levantarmos hoje, crendo que de fato o nosso Jesus está vivo, as injustiças que acontecem aí fora, a fome aí fora, as perdições, os casamentos destruídos continuarão a acontecer. Nós hoje precisamos entender que o mundo demanda a nossa sensibilidade, que o mundo demanda que nós de fato venhamos ter uma experiência com Deus. Porque se nós vivemos só de brincadeira, se nós vivemos só aqui sem de fato buscar uma espiritualidade verdadeira, as pessoas continuarão a se perder. Sabe, irmãos, nós precisamos saber que as pessoas que não estão em Cristo estão se perdendo. Jesus, ele tinha esse propósito. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, irmãos, essas injustiças só vão cessar quando a igreja entender o seu papel. Quando a igreja de fato crê que o Jesus que ela canta, que ela cultua, está de fato vivo e pode mudar a vida das pessoas. Amém? Olha o que diz o verso 6. O que Pedro vai dizer para aquele homem? E Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? Então, irmãos, olha só, mais uma vez. Pedro, eu imagino ali que aquele coxo, quando começa a ouvir, não tenho prata nem ouro, já estava ali, minha situação vai continuar ruim como ela estava. Mas Pedro, ele tem algo maior. Pedro tem algo mais importante do que prata e do que ouro. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Irmãos, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter esse Jesus que está vivo, habitando em nosso coração. Porque se nós estivermos vazios, nós não vamos saciar o mundo. O mundo precisa de homens cheios de Deus. O mundo precisa de mulheres de fé que estão cheias do Espírito Santo. O ouro e a prata não podem saciar este mundo. Apenas a presença bendita do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos ser cheios de Deus. Mas infelizmente, irmãos, essa situação aqui, muitas igrejas hoje não podem nem falar mais essas mesmas palavras que o apóstolo Pedro está dizendo aqui.
Eles não podem dizer, eu não possuo nem prata nem ouro. Porque nós vemos aí ostentações, megatemplos, ostentação de líderes religiosos, influência dos cristãos na política. Nós vemos aí que há uma igreja poderosa. Então, ao passo que a igreja não pode dizer, não possuo nem prata nem ouro, também não pode dizer, mas isso te dou em nome de Jesus. Anda. Os milagres já não acontecem mais no meio da igreja que está completamente fascinada pelas coisas do mundo, que está ali de olho no banquete de Faraó, que está de olho ali no banquete da Babilônia e não na aprovação de Deus. Então os milagres já não acontecem mais. Então o milagre não acontece mais porque nós temos prata e ouro, mas não temos a presença bendita do Espírito Santo. E o problema, irmãos, não é que nós termos dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é termos cadeiras confortáveis. O problema é que os nossos joelhos já não conhecem mais o chão duro da oração. O problema não é que nossas roupas são de marcas. O problema é que nós não vestimos mais as vestes de pano de saco e colocamos cinza na nossa cabeça em sinal de arrependimento, de contrição pelos nossos pecados e de fome de Deus. Irmãos, quando a igreja acha que é autossuficiente, que ela está bem, que ela não precisa de nenhuma exortação, é então que Jesus diz, mal sabes que é miserável, sim, pobre, cego e nu. Essa igreja primitiva aqui, irmãos, não tinha nada, mas possuíam tudo. Eles não tinham curso de oratória, não tinham teologia, não fizeram ali coaching, mas arrastavam multidões. Eles não entendiam nada de medicina, mas eles operavam milagres, porque a presença do Deus ressurreto estava com eles. E esse Deus está aqui hoje, irmãos. E nós estamos cultuando esse mesmo Deus que hoje opera milagres. E se hoje nós buscarmos Ele com todo o nosso coração, coisas grandiosas irão acontecer. Em nome de Jesus. Verso 8, irmãos. Vamos ler o verso 8, Atos dos Apóstolos 3, 8. Amém. Está todo mundo vivo. Glória a Deus. Atos 3:8. Deu um salto, se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então olha só, irmãos, como a presença de um homem cheio do Espírito Santo muda a situação. Ele entra naquele templo e o milagre ali acontece. Aquele que era coxo, ele se levanta, ele começa a andar, ele começa a saltar de alegria. Aqui está se cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Isaías capítulo 35, verso 6, que diz: os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, irmãos, ali está acontecendo algo grandioso. Um coxo começa a saltar de alegria, mas ele está fazendo isso aonde? Ele está fazendo isso no templo. Imagina, irmãos, aqueles religiosos. Eles veem aquele homem pulando e logo uma multidão já está ali ao redor dos apóstolos, querendo saber o que está acontecendo. Provavelmente eles estão dizendo: ei, por que você está pulando aí? Você não tem reverência na casa de Deus? Como é que é o negócio aí? Irmãos, e muitas vezes nós somos assim também. O nosso grande tempo de igreja faz com que a gente seja extremamente ali zeloso, sabe, com a aparência de um culto formal ali, e a gente acaba nos preocupando mais, sabe, irmãos, com detalhes do que com pessoas. Quando a gente se preocupa mais com regras do que com pessoas, nós então estamos cometendo um erro grave. Nós deveríamos estar nos alegrando com o coxo que salta. Nós deveríamos estar felizes quando uma pessoa começa a cantar, a gritar de alegria, porque teve a sua vida transformada. Irmãos, nós precisamos, sabe, se alegrar com os que se alegram. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Não pode haver um velório entre nós. Nós temos que jubilar, irmãos. Nós temos que levantar nossa voz e nos alegrarmos diante de Deus.
Porque Deus, Ele recebe a adoração daqueles que quebram o protocolo. Pastor aqui falou ontem, pastor Diógenes, cego Bartimeu está gritando ali, gritando, mas o Senhor atendeu o pedido dele. Uma mulher quebra um vaso de alabastro e o Senhor aceita a adoração dela. Zaqueu sobe em uma árvore e o Senhor então atende a ele. O Senhor recebe a adoração daqueles que quebram o protocolo. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Então acontece um milagre ali, irmãos. Nós vamos chegar agora na pregação, Atos. Agora é o ponto 3, a mensagem que transformará o mundo. Amém? Porque após ali acontecer esse milagre, as pessoas, os religiosos estarem ali enfurecidos, porque aquele homem está ali pulando na casa de Deus. Então Pedro, ele vê ali uma oportunidade. As pessoas reconhecem que o que está acontecendo ali foi um feito sobrenatural, e muitos já começam a bajular o apóstolo Pedro e João. Veja o verso 12 de Atos capítulo 3. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro está dizendo: por que vocês estão olhando para mim? Não fui eu que fiz isso daí. Ele não recebeu a bajulação, ele não recebeu aquela idolatria, mas ele foi boca de Deus naquele lugar. Olha a continuação, versos 13 e 14. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Então aqui, irmãos, começa esse sermão. Aqui começa a grande pregação que vai resultar em 2.000 pessoas convertidas. E qual é a característica desse sermão? Ele fala de bênçãos e prosperidade. Ele afaga o ego dos seus ouvintes. Ele promete coisas ali miraculosas. Nada disso. Nada disso. Ele confronta o pecado daquelas pessoas. Ele confronta o pecado daquelas pessoas. Ele é boca de Deus naquele lugar. Ah, irmãos, que Deus levante homens e mulheres de Deus com coragem nesse tempo, para proclamar aquilo que o Senhor tem dito. Olha só o que diz Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, irmãos, nós temos que ter coragem para anunciar a palavra de Deus. Não adianta nós possuirmos a maior mensagem de todas se nós não tivermos coragem de enfrentar o mundo com ela. Essa mensagem não é para enfeitar o sermão, não é para a gente nos reunirmos aqui e um ficar falando mal do outro. É para nós confrontarmos o mundo que vive em pecado, ofendendo a Deus e oferecendo a eles o perdão e a vida eterna. Temos que ter coragem, queridos irmãos, para pregar o Evangelho. Temos que ter coragem para erguer nossa voz e sermos, irmãos, profeta de Deus em nossos tempos. Amém? O que Pedro está dizendo aqui é que essas pessoas, elas mataram Jesus. Elas negaram. Elas que foram as responsáveis por Jesus ter morrido na cruz. E essa mensagem é também para mim e para você, irmãos. Fomos nós quem matamos a Jesus. Nós não estamos do lado de Pedro, sabe? Apontando os pecados. Nós estamos do lado ali da multidão. Nós somos os responsáveis por matar Jesus. Jesus morreu por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões. Foram os nossos pecados que fizeram Jesus padecer na cruz do Calvário. Isaías 53, versos 4 ou 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, irmãos, há um problema ainda, porque como esses homens aqui, nós avaliamos Jesus incorretamente. Ele é o Senhor da glória, mas nós o tratamos como um qualquer. Esses homens também fizeram isso. O texto diz que Deus o glorificou, mas os homens o traíram e o negaram. Ele foi declarado santo e justo. Os homens pediram um homicida. Os homens mataram. Jesus, Deus ressuscitou. Então, irmãos, nós também, muitas vezes, como este homem aqui, nós avaliamos Jesus incorretamente. Fazemos pouco caso dele. Mas ainda assim, ele não desistiu de morrer por nós na cruz do Calvário. Ele, amando os seus, amou-os até o fim. Jesus morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, sabendo que muitas vezes nós iríamos o trair, sabendo que muitas vezes nós iríamos escolher os prazeres da carne, mas Ele foi até o fim, nos amando na cruz do Calvário. Então nós somos os responsáveis por Jesus ter morrido na cruz. Pedro continua, verso 15: dessarte matastes o autor da vida. Então veja que coisa maravilhosa, irmãos. Esse que foi morto, Ele é o autor da vida. O que Pedro está dizendo aqui é que aquela cura daquele coxo se originou em Jesus, porque Ele é o autor da vida. O que ele está dizendo é que a sua restauração, a sua mudança se originou em Jesus, porque Ele é o autor da vida. O que ele está dizendo para aquela multidão é que eles só encontrariam prazer, satisfação em Jesus, porque Ele é o autor da vida. A vida abundante nós só encontraremos em Jesus. O mundo não pode nos saciar. Os prazeres do mundo não podem satisfazer a nossa alma. Apenas Jesus, apenas a presença bendita do Espírito Santo pode trazer para um homem paz e alegria. Somente o bom pastor pode nos levar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Ele que disse que tem vida e vida em abundância para nos oferecer. Então, irmãos, Ele é o autor da vida. Jesus é o autor da vida, aquele que pode satisfazer a nossa alma. Amém, irmãos? Mas também destaco aqui a pretensão dos homens em achar que poderiam matar o autor da vida. Ele não pode morrer, irmãos. Ele é o autor da vida. Dessarte matastes o autor da vida. Os homens acharam que poderiam matar aquele que é o Criador da vida. Ele não pode morrer. Olha o que diz Salmo capítulo 2, do verso 2 ao 4, eu vou ler aqui. Deus, quando vê essa pretensão dos homens em achar que poderiam matar o autor da vida, dá risada deles. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, irmãos, enquanto aqueles homens colocavam sobre Jesus um manto escarlate, davam um caniço para ele, como se ele fosse um rei, Deus devia estar rindo nos céus, porque de fato Ele era o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Profetiza, mas estava ali alguém que era o maior de todos os profetas, era o próprio Deus ali. Então os homens, eles acham que podem matar Jesus, mas eles não podem, e o Senhor zomba deles. Sabe, há um filósofo que algum tempo atrás dizia, Nietzsche, ele dizia: Deus está morto. Hoje nós podemos dizer, Nietzsche está morto, mas o nosso Deus está vivo, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Nós não adoramos um Deus que esteve vivo, mas está morto. Nós adoramos um Deus que esteve morto, mas eis que vive pelos séculos dos séculos.
Glórias ao nome de Jesus. E ainda hoje, irmãos, os homens, ali junto, influenciados por Satanás, tentam minar Deus, tentam destruir Deus. Eles querem ensinar ali ideologia de gênero nas escolas, para que as crianças não se lembrem do Criador. Eles querem ali, através de novelas da Globo e de toda essa mídia que é, contra Deus, eles querem fazer com que os casamentos sejam destruídos, os lares sejam desestruturados e os pais não ensinem seus filhos o caminho do Senhor. Eles querem, como o que aconteceu recentemente, criar leis que, impossibilitam a evangelização, como foi feito nesse governo atual. Mas, irmãos, os homens não conseguirão impedir, não conseguirão matar o autor da vida. Não vão conseguir matar. O Senhor zomba deles, o Senhor dá risada deles, porque aquilo que Ele determinou irá acontecer. Isaías 14, versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Então esses homens, eles acham que podem matar Deus, mas o Senhor dá risada, porque aquilo que Ele determinou irá acontecer. Amém? Versículo 15. Dissarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Veja que Deus está tanto no controle da situação, como Ele demonstrou ali, que Ele tem poder até sobre a morte. A morte foi vencida. Os homens que acharam que tinham destruído Jesus foram vencidos. Os principados e os potestades foram humilhados na cruz, porque Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Mas, irmãos, o que eu quero destacar hoje aqui é que a ressurreição não é só a vitória de Jesus, mas é a minha vitória e a sua vitória. Amém? Sabe por quê? Porque a ressurreição, ela é o selo de aprovação de Deus, de que o sacrifício de Jesus foi aceito. Deus, como, o sumo sacerdote, como um santo juiz, Ele olhou para aquele cordeiro que foi imolado e falou, esse cordeiro de fato não tem pecado algum. Esse cordeiro, ele é apto, não há pecado algum nele, eu não vejo pecado algum. Mas ainda assim ele foi levado ao matadouro, e todos os nossos pecados foram imputados sobre Jesus naquela cruz do Calvário. E o que acontece? Jesus, Ele derrama o seu sangue na cruz. Ele não deixou nenhum pecado para trás. Ele pagou o preço de cada um dos nossos pecados. É por isso que Ele diz antes de morrer, está consumado. O preço foi pago, já não resta mais acusação. Deus então vê aquilo e de fato confirma, não resta mais pecado algum. Portanto, Ele ressuscita Jesus dentre os mortos, demonstrando que o sacrifício foi aceito. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós estamos quites para com Deus. Não resta mais acusação contra a sua vida, irmão. Para com esses sofismas na sua cabeça de condenação, dizendo que Deus não te aceita, que você não pode servir, que você não pode ser usado por Deus por causa disso, por causa daquilo outro. Não, cada um dos pecados seus foram pagos na cruz do Calvário. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, não deixe de viver o teu chamado. Vá servir, porque Deus, Ele te dá essa possibilidade. Ele morreu na cruz justamente por isso, para que você possa, como um sacerdote, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Em nome de Jesus. Você é útil na obra de Deus. Deus conta com você e Ele vai te usar. Ah, mas o meu passado, o teu passado nem Deus se lembra mais. Os seus pecados não me lembrarei mais, diz a palavra do Senhor. O Deus onisciente, que sabe todas as coisas,
Ele nos ama tanto que Ele, conhecendo todas as coisas, Ele decide, se autolimitar na sua soberania. Porque é o Deus que sabe tudo, decide não saber mais de alguma coisa. Dos seus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Então, irmão, sirva na casa de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Não fique com sofismas, parando, estagnado na fé. Não, Deus é contigo. Deus vai te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Versículo 15, terminando: Dessarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que não só esse Jesus está vivo, como Ele mesmo é testemunha de que esse Jesus está vivo. Jesus tanto está vivo que Jesus foi quem operou aquele milagre ali. Ele está dizendo: eu aqui existo para dizer para vocês que o meu Jesus está vivo. Ele sabia qual que era o propósito dele. Ele sabia qual que era o seu chamado, a sua missão, o motivo da sua existência. Ele existia para dizer que Jesus estava vivo para as pessoas. Ele existia para levar a vida de Jesus aos outros, do que nós somos testemunhas. Então, irmãos, essa mensagem foi se passando de geração em geração até chegar a nós aqui hoje. E eu quero te dizer que você, meu irmão, é chamado para ser testemunha da ressurreição. Eu quero te dizer que Deus conta com você para levar a mensagem de que Jesus está vivo adiante. Essa mensagem não serve apenas para um culto. Essa mensagem precisa chegar nas escolas, nas empresas, nos hospitais. E para tanto nós temos que saber que esse é o nosso chamado. Que Deus conta conosco para levar vida às pessoas. E quando essa mensagem chegar, então vai chegar também o poder de Deus. E de anunciar o Evangelho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você chegar com essa mensagem lá, vai acontecer o que aconteceu com Pedro aqui. Haverá frutos, haverá transformação, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quantos querem viver isso? Se coloque de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Puder fazer um louvor para nós? Deus conta comigo e conta com você. Deus tem algo a realizar nessa cidade. Deus tem algo a realizar nessa nação. Mas Ele conta comigo e com você. As pessoas acham que Deus está morto. Apenas elas falam que Jesus vive, mas elas não têm essa experiência. E Deus conta comigo e com você para levar a vida de Cristo às pessoas. As pessoas serão vivificadas mediante a pregação. É como o profeta profetiza sobre esse vale de ossos secos. Então houve ali uma transformação. E assim vai acontecer na minha e na sua vida. Quando nós começamos a falar que o nosso Jesus está vivo, então haverá uma transformação no ambiente que nós estamos. Amém? Quantos querem viver isso? Quero convidar os irmãos a virem à frente. Vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus aqui, buscando essa capacitação do Espírito Santo, para que de fato nós sejamos testemunhas. Amém? Feche seus olhos, vamos estar buscando a Deus nesse momento. Você pode vir aqui à frente, receber o toque de Deus, o poder do Espírito Santo que capacita para que nós sejamos testemunhas, para que nós transformemos o lugar onde nós estamos. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossa vida. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito. Venha tocar em nosso coração. Venha derramar do Teu poder. Venha derramar do Teu poder, Espírito Santo. Venha levantar profetas aqui. Venha levantar.